Projeto Livros Sonoros e Editos apresentam As Viagens de Carola Migrista, Migrante ou Turista? De Maria Luísa Silva Santos. Com vozes de Júlia Falcão, Giordano Sofiati, Helena Hadler, Dominique Alves, Antônio Figueiredo e Oswaldo Dias. Olá, eu me chamo Carola Migrista. Se você me pedisse para dizer como eu sou, eu diria: eu sou uma garota que pensa. Claro que eu sei que todo mundo pensa, sei que é como respirar, todo mundo respira. Mas eu penso muito, muitíssimo muito. Viajo, como dizem meus amigos. Mas eu não viajo só pensando, eu viajo também viajando. Ficou confuso? Eu também. Aí é que começam meus problemas. Não são grandes problemas, mas são os meus problemas. Então tenho que resolver, certo? Você deve estar achando esquisito o meu sobrenome, Migrista. Mas não é sobrenome. Na verdade, é o que eu descobri que era. Não existe João Encanador, Rita Costureira, Onofre Padre? Também existe Carola Migrista. Agora você está achando que é uma profissão. Mas também não é. Foi um adjetivo que me dei depois da excursão do colégio no fim do ano. Adjetivo, você sabe que é a palavra que dá qualidade ao substantivo, certo? O substantivo é Carola, substantivo próprio que dá nome a pessoas, coisas e lugares. E migrista é a qualidade de Carola. Você não conhece esse nome? Nem eu. Inventei depois da tal viagem. Migrista é a junção, ajuntamento, corruptela das palavras migrante e turista. Ah, quase vejo a expressão no seu rosto, como quem diz, agora ficou mais claro. Vou ter que contar algumas coisas, senão você não irá entender. Estudo no colégio Pedro Henrique Rangel, e os professores de lá sempre levam os alunos para conhecer algum lugar. Esse ano a viagem foi para Foz do Iguaçu. Conhecer as cataratas foi o máximo. Fomos em um grupo de 30 alunos e 5 professores. Tinha um guia próprio, Lued, que falava muito, mas apresentava pra gente um monte de coisas. Ele repetia toda hora. Cuidado, vocês são turistas. Não vão se perder. No ônibus, visitando o Parque Nacional do Iguaçu, ele dizia: essa é uma região onde o turismo é muito intenso. Vêm turistas de todos os lugares do mundo. Mais tarde, ouvi ele conversando com a professora, dando sugestões sobre nosso almoço. Pode pedir pirá de Foz. Os turistas adoram comer peixe. E depois, experimentar as baclavas. Fui perguntar a Ravena, minha colega de sala, o que era pirá de Foz, o que eram baclavas e o que era turista. E ela respondeu sem olhar para mim e teclando no celular. De acordo com o Google, pirá de Foz foi escolhido o prato oficial de Foz do Iguaçu em novembro de 1996, numa eleição que contou com a participação de experientes profissionais da gastronomia iguaçuense. A receita é composta por filé de peixe, salsa, cebola, mandioca, espinafre, arroz, cenoura, pimentão vermelho, gengibre, salsa, alho, orégano, pimenta, óleo de soja, maisena, leite e sal a gosto. Baclavas são doces árabes folhados com castanhas de caju, amêndoas, tâmara ou pistache. E turistas? Ora, é a pessoa que faz turismo. Não adiantou muito. Aprendi umas coisas, mas desconfiei que a principal informação que pedi não tinha me esclarecido nada. Continuei sem saber o que queria, fui até a Juliana. Gil, o que é turista? Ela respondeu: é a pessoa que viaja. Eureka! Acabei de descobrir que sou turista desde 1 ano de idade. Carola Turista. Meu pai trabalha em um banco. Banco desses que tem gerente, caixa, cofre, onde se guarda dinheiro, faz depósitos. E por conta dessa profissão que ele escolheu, sempre mudamos muito de cidade. É uma coisa chamada de transferência. A pessoa muda de cidade e trabalha em outra agência do mesmo banco. Mudamos 4 vezes e acho que ainda mudaremos mais. Meu pai diz que é bom.
Não sei se ele diz isso porque é realmente bom ou é pra gente não ficar reclamando. Como ele muda, mudamos todos. Quero dizer, a família vai com ele. Mas de agora em diante, quem me perguntar por que eu mudo tanto, vou dizer: porque sou turista! À tarde, depois de almoçar o Pirá de Foz, fomos conhecer o centro da cidade. O guia nos levou numa mesquita. Era diferente de todas as igrejas que já tinha entrado. Ele, junto com o professor Dalvo, o nosso professor de história, explicaram que a mesquita era símbolo da religião muçulmana, que o edifício, de 15 metros de altura, se destaca pela arquitetura árabe, com elevadas torres, e que para visitar é necessário seguir e respeitar as normas da cultura islâmica, como deixar os sapatos na entrada do templo. Achei muito legal. Olhava tudo com muita curiosidade, até que ouvi o professor Dalvo completar. É uma herança dos fenômenos migratórios que existem desde que o mundo foi criado. Fenômenos o quê? O que é isso? Como se adivinhasse o meu pensamento, olhou para mim e explicou que as mudanças de espaço, os deslocamentos das pessoas para irem viver em outro lugar, são chamadas migrações. Fez um desenho numa folha de papel, mostrando que as pessoas que saem de um lugar para viver em outro são emigrantes, e as que chegam em um lugar para viver são imigrantes. Entendi. Respirei aliviada e pensei: tá fácil. Professor Merrin, se pronuncia Merin, de geografia, completou dizendo: Foz do Iguaçu é uma cidade que tem muitos imigrantes. Está localizada no extremo oeste do estado do Paraná, às margens do rio Paraná e Iguaçu. Seu espaço territorial faz fronteira com a Argentina e o Paraguai, formando uma tríplice fronteira, realidade que facilita a entrada de pessoas de outros lugares. É tida como uma das localidades mais multiculturais do Brasil, pois abriga em seu território cidadãos de 78 nacionalidades diferentes e de diversas partes do globo. No passado, lá pelo século XIX, o Brasil começou a receber muitos imigrantes árabes, vindos principalmente do Líbano. Os libaneses são a comunidade árabe mais numerosa entre todas as comunidades de imigrantes radicadas no município. Diferente de outros povos que vieram para o Brasil para trabalhar no campo, na agricultura, os libaneses preferiram se fixar na cidade e trabalhar no comércio. A sineta tocou e Lued, nosso guia, avisava que era hora do lanche. Isso significava que a palestra tinha acabado e iríamos saborear os doces árabes do Sr. Abdullah, as famosas baklavas. Saí pensando sobre o assunto e sobre mim e sobre o assunto. E quanto mais eu pensava, mais tinha o que pensar. O que eu sou? De manhã, eu achava que era turista. Agora acho que sou imigrante. Turista ou imigrante? Parei na frente da loja do Sr. Abdullah e fiquei olhando a vitrine. Eram doces tão lindos e com nomes engraçados. Fasht, Mamu, Geirab Faisali. Tinham umas caldas parecendo mel e muitas nozes e amêndoas. Uns pareciam uns ninhos de passarinho e outros umas almofadas. O cheiro das tâmaras e erva doce chegava até a porta. Não sabia o que ia escolher. Finalmente achei as baklavas. Lindas! Pareciam umas mini lasanhas de doce. Massa folhada e o recheio saindo pelos lados com canela, mel, nozes. Um sonho. Decidi. É ela mesmo que vou provar. Entrei e fui sentar junto de Gil e Ravena. Nesse momento, nem pensava mais se eu era turista ou imigrante. Só pensava nas baklavas. A filha do Sr. Abdullah veio nos servir. Ela se chama Ábia e parecia ser linda. Digo parecia porque não conseguíamos ver seu rosto completo. Metade da testa, orelhas e pescoço ficavam escondidos. Usava um lenço ou véu que cobria essas partes, além de todo o seu cabelo. Falava mais com os olhos e quase não ouvíamos sua voz. Ravena e Juliana nem piscavam o olho, achando às vezes engraçado, às vezes curioso. Quando voltamos o olhar para o balcão,
vimos 2 senhoras, uma moça e um bebê, todas com o mesmo tipo de lenço. Ravena perguntou. Será que tá na moda? Eu e Gil começamos a rir, mas na verdade também queríamos saber. Começamos a procura no Google, cada uma tentando achar o nome do tal lenço e as informações para o seu uso. Os olhos iam do celular para as moças, as mãos passeavam entre as teclas do celular e as baclavas e falávamos sem parar tudo o que encontrávamos. Burca, muçulmano, chardo, religião, mesquita, hijab, árabes, mulheres, Maomé, echarpe. Era tanta informação que não sabíamos concatenar, unir e, para piorar, a sineta tocou, informando que era hora de subirmos no ônibus para voltar ao hotel. Rapidamente pensei, vou sentar junto do professor Dalvo. Ele vai me ajudar a entender. Consegui. O pobre do professor Dalvo, que achava que ia descansar naquele momento, não sabia a enxurrada de perguntas que estavam por vir. Posso perguntar uma coisa? Claro, Carola, fique à vontade. Por que a Ábia usava aquele lenço? Por que as outras moças e a criancinha que entraram na loja do Sr. Abdullah também usavam? Como é o nome daquele lenço? Elas não podiam tirar? Porque elas são árabes que usam um tal lenço? No Google apareceram vários nomes. Burca, chardo, hijab e echarpe. Todos são a mesma coisa. Elas são imigrantes ou são turistas? Todo imigrante ou turista tem que usar o tal lenço? Eu tenho que usar? A essa altura, o professor Dalvo já estava arrependido de ter me mandado ficar à vontade. Me olhou sério e falou. Você me pediu para fazer uma pergunta. Aí já se vão umas 10. Qual delas quer que eu responda? Sem pestanejar, respondi. Todas. Ele riu e disse. Ok, vamos por partes. Iremos trabalhar todas essas questões na volta para o colégio. Mas estou sentindo que você não vai me deixar em paz até lá, certo? Balancei a cabeça afirmativamente e respondi. Certíssimo. Carola, vivemos em um mundo de várias culturas e costumes. Muitas pessoas vivem de forma parecida e outras tantas vivem de forma diferente. Viver, se comportar, usar coisas diferentes não quer dizer que está certo ou que está errado. Quer dizer apenas que essas pessoas foram criadas, educadas, para entenderem que é assim que deve ser. Está compreendendo? Aquelas pessoas que você viu na loja do Sr. Abdullah vieram de outro lugar e aprenderam outra cultura antes de chegar aqui. E ainda professam uma religião que não é tão comum no Brasil. Elas vieram do Líbano. Lá, a maioria da população pertence à religião muçulmana. Portanto, deve seguir os ensinamentos de Maomé, ou o texto do Corão, seu livro sagrado. E tem como missão espalhar a fé islâmica pelo planeta. Por exemplo, vou lhe dizer algumas coisas que eles devem fazer por ser muçulmanos. Evitar jogos, não consumir álcool, não consumir carne de porco. Realizar as 5 orações obrigatórias durante cada dia. Veja que são costumes diferentes dos nossos, e eles foram educados para entender como certos. O lenço que você está falando, que alguns chamam também de véu, eles chamam de hijab. É um costume, é uma tradição das mulheres árabes. Não porque são árabes, mas porque são da religião muçulmana. Lembra quando a gente entrou na mesquita? Lembra que tinha um aviso pedindo para respeitar a tradição e tirar os sapatos para entrar no templo? Pois é, são princípios que são importantes para eles e devem ser respeitados, assim como temos os nossos que devem ser também respeitados. O hijab é um dos tipos de véu do vestuário para a cabeça, que é usado por mulheres e meninas muçulmanas. Este véu esconde os cabelos, as orelhas e o pescoço, e só deixa visível parte do rosto. Os muçulmanos entendem que a moça que está com hijab reflete a inocência, pureza, modéstia, timidez, serenidade, contentamento e obediência ao seu Senhor. Deve ser o caso de Ábia e das outras moças que viu há pouco. Mais uma vez eu vou lembrar que são costumes e tradições dessas pessoas que nasceram e foram educadas para entender que isso é correto, mas nem todos pensam da mesma forma, e não nos cabe julgar ou criticar. Então eu não preciso usar o véu? Digo, hijab? Não,
A não ser que seja muçulmana. Não sou. Mas eu sou imigrante. Os imigrantes não usam véus ou hijabs, só os imigrantes muçulmanos. Entendi. Por que você diz que é imigrante? Porque o senhor explicou mais cedo que quem sai de um lugar para morar em outro é imigrante. Nossa família já saiu 4 vezes. Santa Cecília é a 5ª cidade que moramos, pois meu pai trabalha em um banco e é sempre transferido. Você está certíssima. Aprendeu direitinho. O ônibus chegou à porta do hotel e todos se encaminharam para a entrada. Professor Merin chamou a atenção de todos. Garotos, o jantar será servido às 19h30. E lembrem-se, amanhã, todos prontos às 8h30, pois visitaremos o templo budista. Vocês vão adorar. Subi as escadas bem devagar. Ainda estava pensando em todas as coisas que o professor Dalvo tinha me ensinado. Quando entrei no quarto, Gil já estava grudada no celular. E Ravena estava fazendo um lanchinho básico para esperar o jantar. Eu estava pensativa e as duas começaram a perguntar o que eu tinha. Respondi. Hoje aprendi bastante coisa, mas continuo com uma dúvida. Qual é dessa vez, chatola? Comecei a rir. Gil adorava me chamar carinhosamente de chata. Continuo na dúvida se sou imigrante ou se sou turista. Fui tomar banho pensando e lembrando dos lugares que morei. Cerro do Vale não me lembro muito, pois era bem pequena. Salvador já me traz algumas lembranças, pois já ia à escolinha e fiz alguns amiguinhos. Lembro de umas comidas bem legais que as amigas de minha mãe faziam, e o acarajé, só de lembrar-me dá água na boca. Lembrei quando meu pai disse que íamos morar em Belo Horizonte. Fiquei mais ou menos triste, mas lembro que nas férias fomos passar 15 dias em Salvador. Ficamos em frente à praia, foi delicioso e pude matar as saudades do acarajé. Em Belo Horizonte não tinha praia, mas eu adorava a cidade e fiz muitos amigos no colégio. Além do mais, nas férias sempre íamos passar uma semana nas cidades históricas. Ouro Preto, Congonhas, Tiradentes. Sair dessa região foi dureza. Achava que ia morrer sem os meus melhores amigos. Até chegar em Santa Cecília e conhecer Gil e Ravena. Não consigo imaginar minha vida sem elas. Quando voltei para o quarto, encontrei um bilhete em cima da cama. Chatola, vê se para de viajar. Enquanto você pensa, a gente come. Vê se não demora. Estamos guardando seu lugar lá embaixo. Eureka! Achei a resposta. Só preciso ter certeza. Me arrumei correndo e desci. As meninas estavam se servindo da sopa e deixaram que eu passasse na frente. Me servi e sentei. Fiquei procurando o professor Merin com os olhos. Achei! Estava lendo uma revista na recepção do hotel. Terminei a sopa e, enquanto as meninas buscavam a sobremesa, fui até ele. Boa noite, professor Merin. Posso perguntar uma coisa? Ele caiu na risada e perguntou. Uma coisa ou umas coisas? Ri e disse que sabia que ele estava lembrando das várias perguntas que tinha feito ao professor Dalvo no retorno ao hotel. Mas garanti que só ia explicar meu pensamento e ele iria dizer se estava certa ou errada. Ele concordou, rindo, e disse que eu ficasse à vontade. Quando eu morava em Cerro do Vale, me mudei para Salvador, depois para Belo Horizonte e agora para Santa Cecília, por causa do trabalho de meu pai. Minha família migrou, certo? E nós somos imigrantes, certo? Correto. As pessoas, as famílias, migram por vários motivos. Para estudar, para trabalhar, buscando melhores condições de vida, por causa de guerras, epidemias, uma série de motivos. Provavelmente, o motivo que levou seu pai a mudar foi a melhor qualidade de vida para sua família. Isso mesmo! Ouço sempre isso lá em casa. Quando eu viajei de férias para Salvador, para Ouro Preto, Congonhas e agora junto com o colégio. Estamos fazendo turismo, certo? Certo. São viagens curtas, de lazer, onde você aprende, mas descansa e se diverte. Então eu posso ser as duas coisas? Migrante e turista? Claro que sim. Você mesmo acabou de explicar. Uau! Sou migrante e sou turista! Agora sou Carola Migrista! Uhul!
Meren, rindo, perguntou. De onde você tirou essa palavra? Não existe. Acabei de inventar. Valeu, professor. Agora posso dormir sossegada. Voltei para junto das meninas que comiam anko, um delicioso doce japonês feito com feijão. Parecia sim um pãozinho com recheio. Nunca imaginei. Mas tinham guardado o meu. Provei e gostei. Comecei a contar a elas as novas descobertas até nos informarem sobre o horário e a necessidade de irmos dormir, pois o templo budista nos esperava na manhã seguinte para muitas fotos. Fui dormir ansiosa e curiosa. Acho que essa é a minha principal característica. Não queria perder tempo e queria conhecer tudo. A cabeça girava entre tudo que tinha aprendido e tudo que iria aprender. Fiquei mais cansada de pensar do que de passear, e o sono me venceu. Pela manhã, eu, Gil e Ravena fomos as primeiras a entrar no ônibus, com mochila nas costas, máquina fotográfica e celular em mãos. Fomos também as primeiras a descer e nos deparar com uma estátua gigante de Buda. Que irado! Disse Gil. A essa altura, eu já queria saber sobre o budismo, sobre os japoneses que migraram para Foz do Iguaçu, o que faziam, e fui buscando com o olhar os professores Meren e Dalvo. Eles já me receberam rindo. Dalvo falou. Lá vem a nossa pesquisadora nata. Sorri e disse. Posso perguntar uma coisa? Meren respondeu. Imagino o quanto está curiosa e terei o maior prazer em responder tudo. Mas isso já é assunto para outra história. Aguenta esperar?